e vamos acompanhar, então, agora a nossa homenagem a Terezinha de Oliveira, que nos é tão querida, principalmente para aqueles que conviveram com ela, e vamos conhecer um pouco da sua história, numa rápida apresentação que a Júlia Neso fará em homenagem a Terezinha. Hoje nós vamos prestar uma homenagem à nossa querida Terezinha Oliveira. Estamos na casa em que ela atuou por mais de 50 anos e, então, com muita alegria, é que nós vamos falar um pouco sobre a Terezinha. Eu digo um pouco, porque se eu for falar tudo aquilo que ela fez e tudo aquilo que ela representou no movimento espírita, eu vou ficar aqui umas 2 horas falando, né? E como nós temos aí, na verdade, não sei nem quantos minutos, mas acho que menos de 20, então eu vou sintetizar aqui um pouco do que fez a Terezinha. Só para que a gente comece falando da Terezinha, eu a conheci na Federação Espírita do Estado de São Paulo, na década de 80. E ela fazia aquelas palestras maravilhosas, né? E eu era aprendiz na época, continuo aprendiz, mas era mais ainda iniciante à época, nos anos 80, por aí. E a Terezinha, no domingo, pela manhã, às 10 horas, a palestra de domingo que tem na FESP, na época eu era da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Fui diretora lá há muito tempo, mais de 20 anos. E depois, hoje, eu estou na USE há quase 30 anos. Então, não preciso dizer a minha idade, não é? E a Terezinha, eu a conheci lá, fiquei muito fã da Terezinha. E hoje eu tenho a oportunidade, na casa em que ela foi presidente, na casa onde ela atuou durante quase toda a sua vida, né, estarmos aqui realizando o Encontro Nacional da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo e poder ter a oportunidade de falar um pouquinho da Terezinha. Peço desculpa aos diretores dessa casa, que eu vou apenas fazer um pequeno resumo, né, de algumas coisas que a Terezinha fez e que nós participamos um pouco também. Então, a Terezinha, né, por sua ativa dedicação e fidelidade aos postulados espíritas, isso ela nunca abriu mão. A Terezinha sempre foi muito doutrinariamente correta e sempre usando fundamentalmente Allan Kardec, né? Então, uma qualidade que numa época dos anos 50, 60, quando o movimento espírita tinha diversas dificuldades, né, na questão doutrinária, a Terezinha já era uma pessoa muito firme, né, vamos dizer assim, fiel à doutrina espírita. Ela podemos dizer que é uma das ícones do espiritismo, né, no estado de São Paulo, no Brasil e também no exterior. Ela é conhecida também muito no exterior. Ela fez um trabalho grande, não só no estado de São Paulo, mas também em alguns estados do Brasil, ela foi bastante conhecida. Só para a gente contextualizar aqui, que talvez existam pessoas que não a conheceram, então vou falar um pouquinho sobre os dados dela. Ela nasceu no dia 2 de outubro de 1930, na cidade de Cravinho, no estado de São Paulo, e ela desencarnou no dia 28 de agosto de 2013, aqui na cidade de Campinas, aos 82 anos de idade, né? E a sua desencarnação foi tão rápida que acho que o movimento espírita todo foi surpreendido, uma vez que ela ficou doente num dia e no outro ela foi embora, partiu. Ela é natural de Cravinhos, ela passou parte da infância na cidade de Santos, depois quando da desencarnação de seu pai, em 1940, então ela foi com os irmãos, com a sua mãe, para a cidade de Ribeirão Preto. Então tem todo um trabalho ligado
a Terezinha, né, tanto em Ribeirão Preto. Depois de Ribeirão Preto, na verdade, ela passou por São Paulo também, antes de vir para Campinas. Depois ela se estabeleceu aqui na cidade de Campinas, quando ela tinha 26 anos de idade, que é a família dela, são os seus irmãos, né? A Miriam e o Ivan são os 2 irmãos dela, e a sua mãe e o seu pai. Então, são essa família da Terezinha. Olha, eu tenho pelo menos umas 100 e tantas fotos dela, mas eu tive que selecionar algumas, porque senão não daria. Eu resumi aqui algumas coisas que são de suma importância. São 50 anos dedicados à divulgação da doutrina. Ela presidiu o Centro Espírita aqui, o Allan Kardec, mas ela também passou por diversos cargos e ela fez um trabalho, eu acho que eu posso falar, inesquecível, inclusive aqui no Allan Kardec. Também foi presidente da USE Intermunicipal de Campinas, né? Daí a nossa relação maior também, depois que nós passamos a atuar na USE. Ela dirigiu aqui por 2 mandatos em Campinas, a Intermunicipal de Campinas. E ela é uma das fundadoras também do Alavanca. Acho que isso o Rubinho pode confirmar, né? Ela foi editora da Alavanca. Isso, então, Alavanca de Campinas, que é o jornal da USE daqui, está completando 70 anos. Então, e o Rubens Toledo também, durante muito tempo atuou no Alavanca, a Terezinha também. Então, eu, como era da área de comunicação, né, na USE, na FESP também, então eu conheci a Terezinha atuando no Alavanca de Campinas. Bom, esse é um resumozinho que eu fiz aqui, mas eu quero dizer que ela fez mais de 3.000 palestras no Brasil todo, no exterior. Esse número de 3.000 eu peguei no site aqui do SEAC, viu? E também no canal do SEAC tem algumas entrevistas, então de lá eu peguei alguns dados. É autora de 36 livros, né, obras, entre livros e livretos, e abordam diversos temas, enfim. Aí nós temos aqui no fundo, né, os livros dos cursos e também os livros de autoria da Terezinha de Oliveira, que está disponível à venda aqui, então, para vocês conhecerem. E a coleção de estudos e também dos cursos da Terezinha são livros adotados por muitas casas espíritas, não só no estado de São Paulo, como também em outros estados, né? Às vezes lá na USE alguém nos pede recomendação de algum curso. Entre os cursos que nós recomendamos também os livros da Terezinha Oliveira, aqui de Campinas. Bom, vou passar aqui rapidamente, viu, Marco? Daqui a pouco ele já olha o relógio, né? Então, ela teve assim uma atuação muito grande na Mocidade Espírita do Estado de São Paulo. Então, ela conheceu ainda lá em Ribeirão Preto, era mocinha ainda, quando começou a participar lá, e a partir daí ela se envolveu com a mocidade, participou de diversas concentrações das mocidades espíritas do Brasil, né, central e do estado de São Paulo. Então, tem uma vasta reportagem nos jornais Unificação, também nos jornais aqui, na Alavanca também. A Alavanca acho que não deve ter, que não é dessa época, mas principalmente nos jornais mais antigos a gente vai encontrar essas reportagens. E ela trabalhou muito, inclusive ela ficou famosa por uma música que ela compôs, né, que era um hino, Mocidade no Evangelho. Não sei se você conhece, Rubens, né? Mas o pessoal aqui de Campinas deve conhecer. Depois você canta, senão você me atrapalha. Não, mas o pessoal da mocidade conhece, né? Ela disse que foi uma música inspirada, uma composição muito bonita da mocidade. Aliás, a gente precisava apresentar isso para a mocidade atual,
no nosso estado de São Paulo e também do Brasil. Isso aqui é uma foto do arquivo do César Perry. Está aqui a Terezinha sentada entre o Divaldo Pereira Franco e o César Perry, e ao lado do César Perry está o Ismael Gobo, ou Gobi. Ele era Gobi e depois ele alterou o sobrenome para Gobô. Então, essa foto é bem antiga, e o que está depois eu não conheço, é o Israel Antônio Alfonso. Então, isso é de 73, a Terezinha bem jovenzinha, participando, inclusive isso aqui é uma reunião de confraternização que nós temos no estado de São Paulo todos os anos, em diversas, são por região, são confraternizações regionalizadas, 16ª Comenoesp, que era a região dela. Bom, ela participava desde essa época, né? Do SEAC, coloquei aqui alguns livros, né, coleção de estudo, curso da Terezinha. Ela, de 65 a 70, ela começou a estruturar os cursos aqui da casa, né? Então, quando ela desencarnou, ela respondia, já não era mais presidente, ela respondia pela Coordenadoria de Estudo e Divulgação Doutrinária, quando ela partiu, né? Mas ela tinha um blog também, sabiam? Que nessa época, só os jovens usavam blog, né? E ela já tinha blog, e diariamente ela respondia as perguntas, os questionamentos que vinham sobre mediunidade, sobre todos os assuntos. Então, ela respondia, me parece que tinha cerca de 20 cartas ou mensagens por dia que ela respondia. Era bastante coisa, me fez lembrar Humberto de Campos, né? Humberto de Campos também, em vida, ele respondia as cartas que vinham do Brasil inteiro, só que vinha pelo correio, e o dela já vinha pelo blog. Então, bacana, né? Bom, ela foi amiga do Chico Xavier, pus aí uma foto, tem diversas fotos dela com o Divaldo, com o Chico Xavier, mas eu não vou aqui falar sobre isso, que já está na hora final. Também a Bienal Internacional, essas fotos fui eu que tirei, né? Eu estava lá, 2004, na Bienal Internacional do Livro, foi o ano em que comemoramos o bicentenário de Kardec, acho que era 200 anos de Kardec, do seu nascimento. E nós tivemos diversas atividades, eu vi que a Terezinha participou também, achei importante falar da Bienal, porque ela apresentou os livros todos aqui de Allan Kardec, né, aqui do centro, da editora Allan Kardec. E aqui eu coloquei aqui a palestra na segunda semana espírita da Unicamp, que o Marco Milani já se referiu, nosso querido amigo, professor Silvio Schibeni, que aqui se encontra, ele que é o coordenador há 49 anos deste grupo. E ele realiza essa semana espírita da Unicamp, e ela fez essa palestra. Quem quiser, está disponível, né, no canal do Silvio Schibeni. Não sei se está aqui no do Allan Kardec, eu não vi, eu vi no seu canal. Então, só uma lembrança. Bom, ela participou de diversos programas, né, de TV, coloquei só de 2, mas eu vi em diversos canais, TV, até TV aberta, eu vi que ela participou de diversas coisas. Bom, só um apanhadozinho para dizer a Terezinha do nosso carinho, dizer que eu estou aqui hoje na casa que ela representou durante tanto tempo, dizer da minha alegria, e dizer que na época que ela estava encarnada, na década de 80, década de 90, eu estive aqui fazendo palestra e também participando de um seminário, né, que ela me convidou. Então, eu tenho, assim, uma grata recordação dela, da Deise também, que era a amiga dela e trabalhadora dessa casa. Se, salvo engano, eu fiquei hospedada na casa da Deise, viu, Schibeni? Se não me falha a memória, acho que era a Deise, era uma pessoa super bacana também. Então, fica aqui a nossa singela homenagem, espero que o Marco
Não, acho que eu falei muito, mas é isso. Então, vamos dizer assim... Muito carinho pela Terezinha Oliveira.